Hola chicos, buenos dias, como estão? Espero que todos estejam bem aí em suas casas. Chegando aqui para a nossa aula de espanhol hoje, que hoje é segunda-feira, lunes, dia da nossa aula de espanhol. Então, entrei na sua casa para começarmos nossa aula de hoje. Então, estou aqui ó, com essa imagem aqui linda aqui atrás, sobre o país que estamos falando aqui desde a semana passada, que é o Peru. Tem aqui uma foto também aqui do livro, né, que está aqui com vocês, e tem aqui Machu Picchu aqui atrás de mim, né, não fui até lá não, eu coloquei aqui só aqui a imagem aqui atrás, né, estou aqui mesmo em Cabedelo, João Pessoa, Paraíba, né, então, vamos lá para a nossa aula de espanhol, e essa só para ilustrar, né, que eu vim fazer de conta que estamos lá, né, no Peru, para daquele clima. Então, aqui está a cidade de Machu Picchu, aqui atrás de mim. E aqui temos as montanhas peruanas, aqui do nosso livro. Então, vamos aí para a página 122. Página 122. Vamos falar aqui, vamos ler esse texto. Depois a gente vai retornar um pouquinho para o conteúdo gramatical. Mas vamos começar nossa aula com a interpretação de texto, beleza? Antes de começar qualquer coisa, para tudo, vai aí no grupo do WhatsApp, coloca aquela frase aí, ó, estou aqui, para eu saber que você está aí ligadinho na nossa aula de espanhol. Vamos lá, coloca aí a sua presença. Estou aqui para garantir sua presença na nossa aula e não ficar aí sem sua frequência, beleza? Então anota aí a presença na nossa aula de espanhol e também lembra vocês que hoje tem duas trilhas encerrando, né? Hoje às 23 horas e 50 minutos, pontualmente estarão encerrando as trilhas que eu abri desde a semana passada. Estão abertas aí para vocês, né? Duas trilhas de espanhol. Quem já fez, beleza. Quem não fez, corre lá. Faz aí hoje à tarde, né? Para não ter problema. Se tiver com problema para acessar o Avassai, sim, a trilha está no Avassai, tá? Para quem chegou aí agora, né? Tem um aluno que chegou agora, que é o Rodrigo, tá aí, tá no Avassai. Se você não tem o acesso, corre lá, fala com a Ionara para ela gerar sua senha, dá logo o acesso para poder você não perder as trilhas, tá certo? Que estão sendo abertas, porque é para nota de trabalho. E são 4 trilhas que vamos ter esse terceiro bimestre, 4. Então, eu abri 2, então vale 5 pontos. Então, não perde, corre lá, as trilhas estão valendo 5 pontos, corre lá, não deixa de fazer, certo? E fica aguardando aí as evolutivas de vocês lá no Avassai, beleza? Então, não esquece, fecha hoje às 23 horas e 50 minutos. Faz uma semana que a trilha está aberta, mandei um aviso já no grupo, né, lembrando, né? Lembro outra vez aqui agora na aula, mais tarde vou mandar um aviso de novo lá no grupo, lembrando que hoje, pontualmente, às 23 horas e 59 minutos, a trilha vai fechar e para você não perder, porque vale 5 pontos, certo, pessoal? Porque são 2 trilhas que estão abertas, beleza? Então, vamos começar nossa aula aqui. Vamos abrir o livro aí na página 122, beleza? Vamos ler aqui então esse texto. Tem assim, ó, começa com ingresso a Peru. Planifica tu viagem, na verdade, planifica tu viagem, planeja sua viagem. Ingresso al Perú. Todo lo que necesites saber para ingresar al Perú. Datos generais, requisitos de ingressos ao Peru. Ou seja, para você entrar no Peru, nesse país, os dados gerais e requisitos que são necessários para que você vá até esse país, certo? Vamos falar aqui então das visas. Visas são os vistos. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui essa letra para ficar até melhor a visualização, né? Então tá aqui, ó, visas. El Perú es un país de acceso básicamente libre. La mayoría de los países de América y Europa Occidental no requieren visa de turismo para ingresar al Perú y el tiempo máximo de estadía que lo otorgan las autoridades es de 183 días. No se puede prorrogar. Bom, o Peru é um país de acesso basicamente livre. A maioria dos países da América e da Europa Ocidental não requerem vistos para ingressar no Peru, visto de turismo, né? Para você ingressar lá no país. O tempo máximo de estadia que se pode ficar lá, que as autoridades permitem, é 183
dias. 183 dias, ou seja, 6 meses e 3 dias, você pode ficar no Peru como turista. E não se pode prorrogar, não se pode passar desse tempo. Aí tem aqui, ó. Deixa eu desligar aqui o ventilador para ficar sem esse barulho aí de fundo. Para uma permanência por um plazo maior que 183 dias, com outros objetivos, negocios, estudio, trabajo, es necesario solicitar previamente la visa correspondiente a los consulados peruanos. Ou seja, para uma permanência maior por um prazo maior com o objetivo de negócios, estudo, trabalho, é necessário você solicitar previamente um visto correspondente a isso nos consulados peruanos. Ou seja, você vai lá dizer que você vai estudar, que você vai trabalhar, vai fazer algum negócio, enfim, lá no Peru, e precisa passar mais que 6 dias. Quando vou fazer um curso lá no Peru de 1 ano, tem alguma coisa que você vai negociar lá, enfim, aí você precisa ir no consulado e pedir autorização para passar mais tempo. Mas se não fizer isso, você só pode ficar 183 dias e nada mais. Mas você entra lá livremente, sem vistos. Então, vamos ver aqui, ó. Para ingressar ao Peru, é um requisito indispensável apresentar o passaporte vigente. Ou seja, para ingressar no Peru, é um requisito indispensável você apresentar um passaporte que ainda esteja vigente, ou seja, que não esteja vencido. Los ciudadanos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Colombia, Bolívia, Venezuela y Chile pueden ingresar com seus documentos de identificação nacional. Ou seja, os cidadãos de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Equador, Colômbia, Bolívia, Venezuela e Chile, todos esses países aqui da América do Sul, podem entrar lá com um documento de identificação nacional, ou seja, um RG, certa identidade. Pode entrar lá com a identidade, não precisa de passaporte. É um acordo feito entre os países do Mercosul, que entre eles você pode entrar e sair do país apenas com a identidade, sem problema nenhum, não precisa tirar visto nem nada. Você compra a passagem, chega lá com a identidade e entra normalmente, não precisa de visto, passaporte, essa coisa toda. Mas se você for de outro país, certo? De outros países que não sejam esses daqui que estão marcados, aí sim você precisa ter o passaporte para poder entrar lá e que esse passaporte não esteja vencido, né? Óbvio. Senão, e a identidade também. A identidade também, sim. Para quem não sabe, a identidade tem um prazo de validade. Vocês agora devem estar por volta de 16, 17 anos. Se você tirou sua identidade quando você era criança, por exemplo, você tinha 5, 6 anos, tirou a identidade, e essa identidade já está com 9, 10 anos, quando completar essa identidade, completar 10 anos ou mais, você precisa renovar. Principalmente no caso de vocês, né, que são adolescentes que mudam muito de fisionomia. Obviamente, vocês cresceram, né? Mudam muito, eu acompanho o crescimento de muitos de vocês, né, de coisas desde pequenininhos, mas mudam bastante. Então, a foto está diferente, você precisa renovar essa identidade. E no caso também de adultos, no caso, por exemplo, a minha. Eu tinha 17 anos, quando eu tinha minha identidade. Quando eu viajei para o Chile, em 2014, eu precisei tirar, porque a foto já estava diferente. Já fazia mais de 10 anos que eu tinha tirado, né? Isso aí entrega um pouquinho a minha idade, mas fica quieto, né? Abafa o caso. A gente nem comenta. Mas entrega um pouquinho a idade aqui da professora, mas não tem problema não. Aí eu precisei renovar para poder ir para o Chile, certo? Quase não conseguia. Praticamente no dia da viagem foi que eu consegui minha identidade nova, né? Que agora já tá, daqui a pouco tem que renovar de novo. Mesmo sendo adulto, e às vezes adulto não muda em um prazo em certo prazo de tempo, assim, não tem, se você não está mudando tanto de fisionomia, não tem uma mudança tão drástica, né, como de criança para adolescente, mas precisa estar sempre renovando. Era uma coisa que eu não sabia.
que precisava renovar a identidade, até porque eu nunca tinha conhecido ninguém que precisasse renovar a identidade. Eu soube assim de surpresa, por isso que corri para tirar isso. Eu estou alertando vocês, né? Que de 10 em 10 anos a identidade precisa ser renovada, porque senão ela perde validade e certas coisas você não pode fazer mais, se você não renovar e não tiver identidade nova, que é algo que muita gente não sabe. Aí tem aqui, ó, continuando aqui, moneda. A moeda do Peru é chamada de Nuevo Sol, Novo Sol. É a moneda oficial del Perú. Existen billetes com denominações de 10, 20, 50, 100 e 200 soles, que é a moeda, né? Ou seja, existem cédulas, bilhetes, cédulas de 10, 20, 50, 100 e 200 sóis. Há moedas de 10, 20 e 50 cêntimos, ou seja, moedas de 10, 20 e 50 centavos, assim como de 1, 2 e 5 nuevos soles. 1, 2 e 5. E moeda só existe a partir de 10 e cédulas. Já moedas tem de centavos, 10, 20 e 50, e das moedas de 1 sol, 2 soles e 5 soles. Certo? Tá aqui para poder a gente. Isso é importante, né? Se a gente pretende viajar a algum país, conhecer também a moeda e saber como funciona essa questão para a gente não acabar tendo prejuízos lá, né? De questão financeira. Aí aqui. Se aceita o dólar americano em um número de locais comerciais. É igual que no Chile também. Se aceita, viaja lá e se aceita o dólar americano também. Em vários locais comerciais, restaurantes, hotéis, estações de serviços, vários lugares eles recebem um dólar americano. É possível cambiar a moeda estrangeira em bancos e casas de câmbio, que é possível trocar a moeda estrangeira em bancos e casas de troca, né, de câmbio. Também existem cambistas callejeros, pero não se garantiza a transação. Ou seja, também nas ruas tem os cambistas, né, os que ficam lá, principalmente em lugares turísticos. Aí, com certeza, o Machu Picchu vai ter em algum lugar alguma pessoa no meio da rua trocando moeda, né? Ah, eu quero fazer a troca das moedas. Mas que não é garantia, porque tem gente para enganar, né, em todo canto. Ou seja, para poder enganar você rapidinho, né? Ele pega o teu e sai e não entrega o valor total, enfim. Tem que ter muito cuidado. Aí, el horario de atención usual de los establecimientos de cambio de moneda es de lunes a viernes de 9 a 6 de la noche. E los sábados hasta el mediodía. Ou seja, os locais o horário usual, né, para você nos estabelecimentos de câmbio, né, de troca da moeda, é de lunes a viernes, ou seja, de segunda a sexta, das 9 às 6 da noite, 9 da manhã às 6 da noite. E los sábados hasta el mediodía. Aqui, é possível encontrar cajeros automáticos em casi todas as ciudades del país e a maioria estão conectados às redes Plus, que é Visa, e Cirrus, Mastercard, Maestro, American Express e outros. En ellos se puede retirar dinero en nuevos soles o dólares americanos, pero el tipo de cambio suele ser maior. Ou seja, o tipo de troca costuma ser maior. Acho que o valor eles cobram um pouquinho mais pela troca da moeda. Mas é possível encontrar caixeiros automáticos, caixas automáticos, naqueles caixas 24 horas, caixas de banco, 24 horas em todas as ruas, e eles estão ligados a Visa, Mastercard, Maestro, American Express e outras empresas financeiras aí. Bom, uma coisa importante que tem falando aqui, que a gente nunca comentei com vocês, é os dias da semana, ó, lunes a viernes. Os dias da semana em espanhol, eles têm são relacionados a algo místico, algum planeta, enfim. Vou ver aqui com vocês. Como tem muita gente que está começando espanhol agora e talvez nunca tenha ouvido falar, vamos ver aqui então. Lunes. Lunes é segunda.
Aí tem martes, que é terça, veio terça. Tem miércoles, que é quarta. Jueves, que é quinta. Viernes, que é sexta. Aí tem sábado e domingo, que é igual. Sábado e domingo, que é igual. Então, a gente tem os dias da semana em espanhol. Tem lunes, que é segunda, martes, que é terça, miércoles, quarta, jueves, quinta, viernes, sexta. Então, anotem aí, dias de la semana. Dias de la semana. Anotem aí. Informação importante, gente. Que eu nunca falei com vocês. Então, vocês podem ver aqui que sempre estão relacionados a algum astro do planeta, do hemisfério solar. Tem aqui lunes, que é lua, dia da lua. Martes, que é planeta Marte. Miércoles, que é Mercúrio. Jueves, que é Júpiter. E Viernes, que é Vênus. Então, cada dia é dedicado a um planeta. E só o sábado e domingo que se livrou aí, que não estão relacionados a dia do planeta, né? Como também em inglês, também tem isso. Domingo, que é Sunday, que é dia do sol. E Monday, que é dia da lua, que é segunda-feira. Eles têm essa questão. Só em português que não tem. Então, ficou aqui, dia da semana. Tem esses dias aqui que estão aí relacionados. Anotem aí, pessoal. Que informação importante, vocabulário, sempre bom a gente saber, certo? Então, continuando aqui com o texto. Vou ver aqui, horário. Em Peru, está o fuso horário, menos 5 horas. Ou seja, Lima. Se em Londres é 5 horas da tarde, em Lima vai ser meio-dia. Se Nova York é meio-dia, Berlim, 6 horas. Buenos Aires, 2 horas. Paris, 18. Santiago, 1 hora. Tóquio, 2. Tem aqui, então, então vai estar sempre menos 5 horas e aqui está a relação, né? Se em Lima, meio-dia, nos outros lugares vão ser esses outros horários aqui. Saúde. Las condiciones sanitarias en Perú son buenas, sobretudo en las ciudades. As condições sanitárias do Peru são boas, sobretudo nas cidades. En los últimos años, se ha modernizado e incrementado a oferta de serviços de saúde. Ou seja, nos últimos anos, se modernizou e incrementou a oferta de serviços de saúde. Tanto los hospitais como as clínicas brindam uma atenção adequada. Ou seja, tanto os hospitais como as clínicas têm uma condição adequada. Pero siempre es recomendable contar con un seguro de salud para tu viaje. Ou seja, para viagem sempre é bom contar, se recomenda um seguro de saúde. Aí tem aqui vacunas, que é vacinas. Vacunas é vacinas. Não há vacunas obrigatórias para o ingresso ao Peru. Em caso de se visitar a região amazônica do país, o Ministério de Saúde recomenda vacunar-se contra a fiebre amarilla. Ou seja, não há vacinas obrigatórias para você ingressar no Peru. No caso de você desejar visitar a região amazônica do país, o Ministério de Saúde recomenda vacinar-se contra a febre amarela. Ou seja, do mesmo jeito aqui no Brasil, né? Se você pretende viajar para Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, né? Os países da região norte, você precisa se vacinar contra febre amarela, por conta e malária, se não me engano, também, para poder evitar você ter esse tipo de problema, né? Você precisa se vacinar para poder viajar. Aí no Peru, em alguns países é obrigatório, em alguns lugares como Bolívia, se não me engano, é obrigatório, tem regiões que são obrigatórias, mas para o Peru não. Mas se você for visitar uma região que seja a região amazônica, aí sim, é uma recomendação, mas não é obrigatório. Recomendar é uma coisa, isso é obrigatório é outra. É uma recomendação você se vacinar
caso você vá visitar alguma região que tem, amazônica lá. Aí diz assim, ó, revise aqui a lista de vacinas recomendadas. Você tem as vacinas recomendadas aqui, ó. Varicela. Viajeros que não han tenido nunca varicela. Todo o país. Varicela é um tipo de doença também, se eu não me engano. Se eu não me engano, é o termo catapora, se eu não estiver enganada. Viajeros que não han tenido nunca varicela. Para todo o país é recomendado você se vacinar contra essa doença. Hepatites A. Todos os viajantes, todo o país, pessoas têm que se vacinar contra a hepatite A. É recomendado, não é obrigatório. Hepatitis B. Viajeros que tendrán contacto por tempo prolongado com a população local. Ou seja, se você for passar muitos dias lá, um tempo prolongado, se recomenda que você toma vacina contra hepatite B, se você for também para regiões do Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Junín, Madre de Deus. Madre de Deus. Você precisa tomar vacina contra hepatite B se você for viajar para esses lugares aqui. E também febre amarilla. Viajeros em áreas de selva por debaixo de 2.300 metros. Viajeros de áreas de selva que sejam de 230 metros, seja Amazonas, mesmas cidades da hepatite D. Se recomenda tomar vacina contra a febre amarela. Ou seja, então tá aí, né, as recomendações para quem pretende viajar para o Peru algum dia. A vacuna contra a febre amarela deve ser administrada por lo menos 10 dias antes do viagem para que seja efetiva. Ou seja, se você tem que tomar até 10 dias antes de você viajar a vacina contra a febre amarela para poder ela ser eficaz. Não adianta, vou viajar amanhã, tomo hoje, não. Tem que ser com 10 dias é que ela vai estar fazendo efeito aí no seu organismo, certo? Então, tá aqui as indicações para vocês viajarem para o Peru, né? Vamos marcar uma viagem juntas, quem sabe, depois dessa pandemia. Aí aqui, ó, temos então aqui o exercício para vocês fazerem. Tem assim, primeira pergunta. Necessitas uma visa para viajar ao Peru? Por quê? Você precisa de um visto para viajar para o Peru? Por quê? 2. ¿Crees que es importante tener en cuenta la tabla de vacunación del Ministério de Saúde? Você crê para você é importante ter a tabela de vacinação do Ministério da Saúde para poder você saber que tipo de vacinas você deve tomar ao viajar para determinado lugar? 3. Si en Brasilia son 10 de la mañana, que horas es em Lima? Aí vocês vão pesquisar. A 3, se em Brasília são 10 horas da manhã, que hora é em Lima? E 4, busque informação em meios confiáveis e responde. Procure informação aí pesquisando em meios confiáveis. Los ciudadanos de Peru necessitam de uma visa para visitar Brasil? Os cidadãos do Peru precisam de um visto para vir ao Brasil? Certo? Precisam? Então, vejam aí. 1, 2, 3 e 4. Respondam aí para mim. Pesquisem, vou dar um tempo para vocês pesquisarem. Já informação aqui sobre o número 4. Na época que eu estava na UFPB, né, fazendo o curso de Letras de Espanhol, quando eu estava na graduação, tinha uma colega de sala que era peruana, da cidade de Arequipa, e na época ela já fazia 10 anos que morava aqui no Brasil, e ela queria se naturalizar brasileira. Ela já estava se identificando mais com o Brasil, enfim, queria ter a naturalidade brasileira, a nacionalidade brasileira. Aí ela teve que estudar, fazer uma prova de português, mostrando o nível de português dela, que ela já falava bem português, e conseguir essa prova para ser naturalizada brasileira. Mas eu não sei, a questão é, quando ela chegou aqui, quando ela veio para o Brasil, ela precisou de visto para entrar? Quando ela veio do Peru para cá? Ou não? Então, pesquisem aí, respondam a questão 1, 2, 3 e 4. Vou dar um tempo aqui para vocês responderem, certo? E já a gente está de volta, tá certo? E respondam, tirem foto e mandem no grupo que eu quero ver as devolutivas aí da atividade de classe, certo? Tarefa de classe. Respondem, mandem fotos aí no grupo que eu quero ver
quero ver as respostas de vocês e vou comentar lá no grupo, certo? Então, respondam aí, tirem foto e até para validar aí a frequência de vocês na aula de hoje, beleza? Então, respondam aí, mandem para mim, que eu tô ligadinha aqui no WhatsApp junto com vocês, certo? Então, vou dar um tempinho agora para vocês responderem.
Bom, pessoal, então, chegando aqui para vermos aqui, então, como ficou aqui essa atividade, certo? Já recebi aí algumas imagens de vocês, né? Vamos ver aqui, então, como é que ficou. Número 1. Necessitas uma visa para entrar no Peru? Por quê? Não é necessário se você for ficar lá até 183 dias, né? 6 meses e 3 dias. Nesses casos, não é necessário visto turístico, certo? Agora, se você for estudar, trabalhar, enfim, precisa ter uma autorização especial do consulado. Mas nesse caso, não. Não precisa, porque o Peru, alguns países da América e alguns países da América e a Europa Ocidental, eles liberam a entrada de viajante sem visto, certo? Fica nesse, então aí é número 1 dessa forma. Número 2. ¿Crees que es importante tener en cuenta la tabla de vacunación del Ministério de Saúde de Peru? Você acredita que é importante você ter em conta a vacinação do Ministério da Saúde? Eu acredito que sim, principalmente se você for para uma região de risco, né, como a região amazônica, algo desse tipo, porque você vai estar correndo algum risco, né? Nesses casos, se você for para alguma região dessa forma, então é necessário você saber para que sua viagem não fique comprometida, que você não corra risco de adoecer, de ter algum problema e ter algum problema aí com sua viagem, né? Então, nesses casos, sim, é necessário. Aqui, sim, em Brasília, são 10 horas da manhã. Que hora é em Lima? Bom, se você olhou aí o fuso horário de Lima, do Peru, para o Brasil, são 2 horas a menos. Como em Manaus, Roraima, lá eles têm 1 hora a menos. Então, o Peru fica ainda um fuso horário depois. 2 horas a menos. Então, se aqui é 10 horas da manhã, como está dizendo na questão, lá vai ser 8 horas da manhã. 8 horas de lá, manhã. 2 horas a menos, beleza? Número 4, questão 4. Busca informação em meios confiáveis e responde. Os cidadãos de Peru necessitam de uma visa para visitar o Brasil? Ou seja, o Brasil ele tem uma política de boa vizinhança, ou seja, os países que não existem visto nem autorização especial para os brasileiros entrarem lá, é também liberado aqui no Brasil. Mas se exigem esse visto, o Brasil cobra também esse visto para entrarem aqui. Ou seja, então, lógico que é mais maleável, né? Não é tão rígido, por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito rígido, principalmente agora, né, com o Donald Trump, a entrada de estrangeiros lá. Mas para os americanos entrarem aqui, também precisa de visto. Lógico que o rigor, eu acredito que não seja o mesmo, mas precisa sim. Então, no caso do Peru, como a entrada de brasileiros lá é liberada sem visto, né? Se for visto turístico, então aqui também no Brasil também é liberado. Ou seja, minha amiga lá que eu falei no começo, né? No início da nossa aula, minha amiga que é peruana veio morar aqui no Brasil, hoje tem tem a naturalidade peruana. Então ela não precisou de visto quando veio do Peru para cá. Então não precisa de visto, número 4. Beleza? Então fica dessa forma aí a questão. Bom, então vamos voltar aqui um pouquinho nas páginas do nosso livro. Página 120, página 120.
Vamos ver aqui, então, conteúdo gramatical que temos aí nessa unidade. Adjetivos comparativos e superlativos. Ou seja, comparação, comparar alguma coisa com outra, uma pessoa com outra. Superlativo, dizer que algo é mais, uma característica que destaca aquele objeto, aquela pessoa. Vamos ver aqui, então. Observa a seguinte frase. Tal es el caso del gigantesco río Amazonas, que tiene sus nacientes en Perú, su desembocadura en Brasil. El Valle Sagrado es uno de los círculos más atractivos de Cusco. Más atractivos. Es uno de los mayores del mundo. Como já sabe, os adjetivos são palavras variáveis que indicam qualidades, propriedades e rasgos de nome que acompanham. Ou seja, os adjetivos são palavras variáveis que indicam qualidade, propriedades e traços, características dos nomes, dos substantivos que o acompanham. Aqui temos então o grado positivo. Vamos ver aqui então. Um adjetivo de grau positivo indica o atributo do substantivo sem especificar a intensidade, quer dizer, se utiliza o adjetivo em sua forma original. Por exemplo, um adjetivo que por si só já dá esse significado positivo, não precisa de algo a mais para destacar ele. Por exemplo, impressionante é de cenário natural. A palavra impressionante por si só já dá uma característica positiva, aquele algo a mais para aquilo ali, para algo ao qual ele está se referindo. No caso aqui, cenário natural, aí cujas altas montanhas, altas, um colorido manto. Aí temos aqui o comparativo, que é onde comparar uma coisa com outra. Temos aqui. El comparativo se usa para hacer una comparación entre dos personas, cosas o lugares. La gastronomía de Perú es la más famosa de América Latina. A gastronomia do Peru é a mais famosa. Lúcia lê mais rápido que Mariana. Ou seja, isso aqui está comparando, ó, o Peru com a América Latina, Lúcia com Mariana. É uma comparação. Mas temos aqui a observação. Sim, o advérbio tanto, ele vira tan quando está diante do adjetivo, advérbio. Por exemplo, é tan amable como tu hermana. Nuestra situación es tanto mejor que la de ellos. Porque adjetivos como pior, menor, maior, menor e mais, eles não, o advérbio tanto, ele não vira tan. Não tem, sofre apócope, que é o fenômeno aí de as palavras se reduzem, né? Como tanto vira tan. Diante de adjetivos, advérbios, ou particípio passado de verbos. Mas no caso de antes de pior, maior, menor, melhor e mais, o adjetivo fica normal, ele não vai se reduzir. É isso que está falando aqui na observação. Então vamos ver aqui, ó. Mas temos comparativo de igualdade, que algo é igual a outro comparativamente. Por exemplo, mi móvil é celular, é tão moderno como el tuyo. Meu celular é tão moderno quanto o teu, tão moderno quanto el tuyo. Maria é tão tranquila como Sofia. Está comparando dando igualdade, né, as duas. Aí temos o de inferioridade, que é usando menos. Mi móvil é menos moderno que el tuyo. Maria é menos tranquila que Sofia. Superioridade, mais que. Igualdade, tanto como. Inferioridade, menos que. Certo? Nesses casos aqui. Aí temos o superlativo, para dizer que algo é mais que outro. Su auto é muito caro. Tami é a corredora mais rápida. Né? Que não está comparando com ninguém. Está apenas constatando que algo é mais que outro. Certo? Mais caro, mais rápido. Certo?
Aí tem de superlativo de superioridade e de inferioridade também. El más que, de, e el menos de. Temos aqui, ó. Machu Picchu é o lugar mais misterioso de Peru. El Huascarán es el punto más alto de la cordillera de los Andes. Es más grande, el mayor. Es más malo, es el peor. Es más pequeño, es el menor. El mejor de, el mais bueno de, certo? Aí tem aqui também o superlativo absoluto. Aí temos aqui amable, amabilíssimo, amplio, amplíssimo, antiguo, antiquíssimo, cruel, crudelíssimo. E aqui tem toda a lista. Pobre, paupérrimo, ou seja, e geralmente é tão parecido com o português isso que os que são irregulares no português também no espanhol vão ser da mesma forma. Um adjetivo mais íssimo. Esse é o superlativo. Aí tem aqui as irregularidades também, certo? Vamos ver aqui então o exercício. Tem aqui o practicando. Aqui, ó, número 1. Tem assim. E na frase, Luísa é mais alta que vós. Luísa é mais alta que você. Aí letra A, comparativa de inferioridade. B, deixa eu dizer a página, né? Vocês vão ficar perdidos aí. Página 124, página 124. Certo? Essa é a página aí do praticando, vamos fazer agora. Finalizando a aula aqui, número 1. Em la frase, Luísa é mais alta que vós. Aí comparativo de inferioridade. Superlativo relativo. Superlativo absoluto. Comparativo de superioridade ou comparativo de igualdade. A, B, C, D ou E. Vocês vão analisando aí e responder a questão marcando a alternativa correta. A, B, C, D ou E. Certo? Número 2. En la frase, en la noche de San Juan, la noche es más corta que el día. La noche es más corta que el día en la noche de San Juan. Letra A, um comparativo de inferioridade. Um comparativo de superioridade. C, um superlativo absoluto. D, um superlativo relativo. Ou E, um comparativo de igualdade. O que acontece aí nessa frase? A, B, C, D ou E. Vocês vão marcar aí a alternativa no número 2. Número 3. Indica se estes adjetivos estão em grado positivo, comparativo ou superlativo. Indica se esses adjetivos estão em grau positivo, comparativo ou superlativo. Por exemplo, letra A. Um jardim hermosíssimo. Hermosíssimo está no grau positivo, é um comparativo, é um superlativo aí. Hermosíssimo. Vocês vão anotar aí que grau estavam vendo hermosíssimo, então é um superlativo, uma dica. Certo? Letra B. La calle ancha, a rua larga. Grau positivo, comparativo ou superlativo? C. Los árboles más verdes. Aí vai ser um positivo, um comparativo ou um superlativo? D. Una nieve muy blanca. E aí? Também da mesma forma vão analisar. E a letra E. El hombre alto. O homem alto. Certo? Lembrando que, voltar aqui, então esse exercício vai ficar como tarefa de casa. Praticando, página 124, tarefa de casa. Certo? Praticando, página 124. Então aqui, ó. Voltando aqui, lembrando que grau positivo é quando o adjetivo por si só, ele já dá uma característica, sem modificar nada, por exemplo, impressionante, altas, colorido, natural, ele vem puro e já dá a característica do substantivo, sem nada mais. Dá uma esse é o grau positivo.
O comparativo, ele vai comparar uma coisa com outra. Aí tem o comparativo de superioridade, dizer que algo é mais que outro. Tem o comparativo de igualdade, que é de algo que é tão como, que é igual. E o de inferioridade, que algo é menos que alguma outra coisa, certo? A gente tem um superlativo, que aí não está comparando nada com ninguém, é apenas uma constatação. Por exemplo, el auto é muito caro, que algo é mais caro que outro, que algo é mais rápido, certo? Sem comparação, é apenas uma constatação de alguma coisa. Esse é o superlativo normal, e tem o superlativo, esse é o superlativo relativo. E temos o superlativo absoluto, que é aquele adjetivo mais íssimo, quando a gente tem amabilíssimo, amplíssimo, robustissimo, bueníssimo e por aí vai. Quando tem essa tabela aqui, que é o adjetivo mais íssimo no final. Então, é isso que vocês vão analisar aqui na questão 3 do Praticando, e vai ficar para casa a questão 1, 2 e 3, beleza? Então, tarefa de casa, página 124, beleza? Não esqueçam da trilha, certo? Que eu abri desde semana passada, que foi a tarefa de casa da última aula. Está aberta faz uma semana, encerra hoje, às 23 horas e 59 minutos, pontualmente. A trilha está encerrando. Então, não deixem de fazer, corram lá, façam, porque valem 5 pontos. São 2 trilhas que estão abertas desde a semana passada, beleza? Então, não esquece, vai lá, corre lá, faz a trilha. Não deixa para a última hora, não, porque dá tempo para você falar com a gente resolver a questão de acesso, enfim, se você não estiver conseguindo acessar, beleza? Então, qualquer coisa, estamos por aqui. Contem sempre comigo, estou sempre aqui com vocês no WhatsApp, todos os dias, mandando o link das aulas no YouTube. As aulas estão acontecendo pelo YouTube, pelo Meet, mas o YouTube está sempre ali para você que quer assistir na televisão, né? E eu estou sempre mandando os links para vocês. Então, qualquer coisa é só me procurar, certo? Que eu estou sempre por aqui, tá bom? A gente está distante, né? Por conta desse distanciamento social, mas estamos juntos aqui com tecnologia, sempre a nosso favor, tá certo? Então, ficamos por aqui. Uma boa semana a todos, uma boa semana a todos, bons estudos e hasta a próxima classe. Até a próxima aula. Vai, vai. Tchauzinho.